Olá, povo de Deus, passando por aqui para a nossa super recapitulação do conteúdo relacionado ao ano bíblico de hoje. Hoje estamos passando pelo capítulo 1, 2 e 3 da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo, ou seja, 1 Coríntios. Aqui nós estamos percebendo uma igreja cheia de problemas, exatamente. E o primeiro grande problema manifestado aqui é exatamente a falta de unidade dos irmãos. No versículo 10 até o versículo 13, nós percebemos o Paulo meio que dando um puxãozinho de orelha, porque as pessoas estão brigando umas por Apolo, outras por Paulo. Umas querem ser partidárias a Apolo, outras querem ser partidárias a Paulo. E o próprio Paulo aparece e pergunta assim no verso 13, Jesus está dividido? Metade de Jesus está com Paulo, metade de Jesus está com Apolo, para vocês ficarem brigando desse jeito. E ele ainda fala assim, por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Ou por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Batizados em nome de Apolo? Nós somos batizados em nome de quem? De Jesus. Quem foi que morreu na cruz por nós? Jesus. Então, por que essa supervalorização do homem em detrimento à figura de Deus? A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Vamos parar com essa história de bajulação, colocar ordem na casa, porque senão a igreja deixa de ser igreja e vira uma instituição qualquer, cujo foco são as pessoas, ao invés de ser o eterno. É o que Paulo está dizendo. E ele ainda vem dizendo assim, que no versículo 18 do capítulo 1 mesmo, que a palavra da cruz é loucura. Por quê? Porque as pessoas, ao olharem a gente professando que o nosso Salvador morreu numa cruz, que coisa mais louca. Quer dizer que ele é o rei do universo e morre numa cruz, que é um instrumento de tortura usado como maldição, usada para os piores criminosos, e o rei do universo morreu ali. Que loucura é essa? Isso era uma loucura tão vigente na época, o cristianismo era um sinônimo de loucura, que a primeira figura pintada exibindo Jesus na cruz era a figura de um homem com uma cabeça de burro pendurado numa cruz. Ou seja, tem que ser muito burro para acreditar nesta religião que se baseia num Deus que vira malfeitor e é morto pendurado numa cruz, como um malfeitor. Então, resultado, a palavra da cruz era uma loucura. Aí Paulo está dizendo, só que para nós é o poder de Deus, porque ele morreu no nosso lugar, pagando o preço que era nosso, experimentando a morte que nos pertencia, dando-nos a vida que pertencia a ele e assumindo a morte que nos cabia. Então, Paulo vê tudo isso como o poder de Deus, como de fato é. Só que se eu aceito essa palavra da cruz, que para o mundo é uma loucura e para a gente é o poder, e agora na minha experiência de convívio com os irmãos, eu vivo com ausência de unidade, com partidarismo. Um é Paulo, um é Apolo, esse é melhor, esse é pior, eu gosto mais desse do que daquele. Resultado, então a palavra que era loucura, mas para nós poder de Deus, as pessoas vão olhar, tá vendo? São um bando de doido mesmo, não é poder de Deus não, porque ao invés de terem a vida transformada, eles se comportam dentro da igreja igualzinho a qualquer membro da sociedade que vive de partidarismo. Um é Paulo, outro é Apolo, esse é aquele, esse é melhor, esse é maior, esse é o melhor, entende? Então, que diferença esse evangelho, que é uma loucura, faz parecer na vida dessas pessoas? Então, eles são doidos mesmo, porque eles abraçam esse evangelho que teoricamente deveria mudar a vida, mas lá dentro eles permanecem da mesma forma como qualquer um de nós aqui fora. Então não é o poder de Deus, e Paulo está dizendo, é o poder de Deus. Agora, se a nossa vida não manifestar essa mudança, como é que as pessoas saberão que essa loucura que nós abraçamos de fato é poder, se nós continuamos sendo igual a eles, sem poder nenhum? Compreendeu? É mais ou menos isso daí. O verso 18 traz esse puxãozinho de orelha. E aí, o que serve para nós? É a mesma coisa. Como é que a gente abraça o evangelho de Cristo para sermos novas criaturas e continuamos ser e fazer tanto quanto as outras pessoas que não têm a Cristo? Então não houve muita mudança, o poder não se evidenciou, consequentemente o testemunho vai para a lata do lixo, ok? O verso 23, Paulo diz, nós pregamos a Cristo e a este crucificado, e é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Só que olha, a gente prega a Cristo, este crucificado, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida, e a gente como igreja fica aqui com ausência de unidade, esse é o problema em evidência.
como estava manifestando a igreja de Corinto, aí é complicado. Aí entramos no capítulo 2 e no verso 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, se eu tenho a mente de Cristo, porque o poder do Evangelho, embora loucura para aqueles que estão lá fora, poder de Deus na minha vida, que me fez ter a mente de Cristo, e eu fico me dividindo e brigando por bobagem com os irmãos, e eu não tenho a mente de Cristo, então se eu tenho a mente de Cristo, eu não deveria raciocinar diferente. É mais ou menos essa a reflexão que está sendo proporcionada dentro do contexto de dissensão da igreja. Pessoas que têm a mente de Cristo, pessoas que são batizadas em nome de Jesus, pessoas que receberam o Evangelho, que é o poder de Deus, embora para outros pareçam loucura, no entanto, receberam tudo isso, mente de Cristo, poder do Evangelho, né, transformação, mas, na realidade prática, estão brigando por Paulo e por Apolo. Então, que poder é esse? Que mente de Cristo é essa? É algo para se refletir, ok? E aí Paulo chega no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, ele diz, porque vocês ainda são carnais, né? Havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Olha que Paulo está chamando a atenção, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro são de Apolo, não são carnais. Aí como é que vai dizer que vai ter a mente de Cristo? Como é que vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus? Compreende? Soa muito incoerente. E o capítulo 3, ainda no versículo 6, tem um versículo que diz assim, porque não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ou seja, se o Espírito Santo habita neste corpo, que é o real templo de Deus, a habitação do Espírito Santo, aí tá, o Espírito Santo habita aqui, eu tenho a mente de Cristo, o Evangelho é o poder de Deus, e a igreja em dissensão, a igreja em contenda, a igreja em inveja, a igreja em ciúme. O que está habitando nesse templo aqui? Que mente é essa daqui? A de Cristo? É algo para refletirmos, porque como que é o Evangelho, o poder de Deus, como que nós temos a mente de Cristo e como que o Espírito Santo habita aqui, o templo, e as coisas não mudam, gente. Tem que ver isso daí. Tem alguma coisa que na conta não está batendo e que Deus nos dê sabedoria para ajustar o que for necessário a fim de vivermos a plenitude do Evangelho em nossa vida. E a prova disso vai ser uma igreja em unidade, não com todos iguais, isso é uniformidade, mas unidade de propósito, como diz Paulo. Todos estamos indo para o mesmo lugar, servindo o mesmo Deus. Eu sou diferente de você, mas temos o mesmo propósito. Que Deus nos ajude a conservar a nossa unidade no vínculo da paz, cheios do Espírito, com a mente de Cristo, com o poder do Evangelho se manifestando. Amém por isso? Deus abençoe você. Graça e paz, amanhã tem mais.